Então, senhoras e senhores, vai falar o presidente Ernesto Geisel. Brasileiros. Sim, o general Ernesto Geisel, anos depois do término da ditadura, certa vez afirmou, e eu cito textualmente o general Geisel, que o que houve em 1964 não foi uma revolução. As revoluções fazem-se por uma ideia em favor de uma doutrina. Nós simplesmente fizemos um movimento para derrubar João Goulart. Foi um movimento contra e não por alguma coisa. Era contra a subversão, contra a corrupção. Em primeiro lugar, nem a subversão nem a corrupção acabam. Você pode reprimi-las, mas não as destruirá. Era algo destinado a corrigir, não a construir algo novo, e isso não é uma revolução. Por que foi dado o golpe de 1964? Por medo, em grande medida por medo desses setores. Esses setores que deram o golpe, não só os setores militares, mas muitos setores civis também, estavam bastante amedrontados com as iniciativas que vinham sendo delineadas, mal e mal delineadas, diga-se de passagem, pelo governo de João Goulart, no sentido de algumas conquistas populares. Conquistas populares, aquela mais emblemática da reforma agrária, mas muitas outras também que não são lembradas: reforma habitacional, reforma bancária, reforma universitária, uma série de propostas algumas bastante vagas. Então, essas propostas punham em xeque, ameaçavam determinados privilégios, determinadas benesses de setores, inclusive não apenas das elites, mas de classes médias urbanas também, porque se a reforma agrária poderia eventualmente atingir elites, oligarquias agrárias, outras possibilidades de conquistas delineadas pelo governo João Goulart poderiam atingir a classe média. Então, a isso se conjugou uma campanha de desestabilização do governo João Goulart muito forte, que o desenhava como sendo um caminho para o comunismo, um caminho para a república sindicalista, enfim. Se estabeleceu uma atmosfera de medo, uma atmosfera de crise política, por meio da qual o governo João Goulart seria o trampolim para essas transformações. Então, eu creio que, em última instância, o que explica esse movimento ousado desses grupos civis e militares que deram o golpe de 64 foi essa reação, esse temor de que algumas conquistas populares pudessem realmente se concretizar, colocando em xeque, em risco, os seus privilégios, sejam os privilégios mais propriamente da elite, os lucros, as empresas, os latifúndios, sejam os privilégios mais medíocres da classe média, referidos, por exemplo, aos imóveis, às questões, digamos, privilégios de prestígio e honra social, referidos à universidade e a outras coisas dessa natureza. Havia esse mal-estar com a possibilidade da ascensão dos pobres a determinados serviços e bens que esses grupos de elite de classe média não viam com bons olhos. Então, Goulart se tornou, digamos, o objeto desse temor. Ao longo dos últimos anos, o Brasil tem passado por um intenso processo de polarização política, há uma forte crise de representatividade no sistema político e, para uma expressiva parcela da população, há uma incontornável crise de legitimidade no governo Temer.
O processo de afastamento da presidenta Dilma é descrito por alguns analistas como um golpe político. E nessa narrativa, inúmeras análises sugerem semelhanças entre o processo de afastamento da Dilma e o golpe de 1964. O senhor concorda com essas análises? Existem semelhanças entre os dois episódios? Não existe semelhança entre 1964 e 2016, claro que não. Em 64 nós tivemos um golpe de Estado clássico, em 2016 não. Eu acho que esse debate de 2016, ele está perdendo um pouco aquilo que é realmente importante. As pessoas estão muito preocupadas em estar contra ou a favor do Lula, contra ou a favor da Dilma, do impeachment, saber se foi golpe, se não foi, mas o que realmente está em questão, me parece, é o esgotamento do parâmetro institucional que se construiu ao término da ditadura militar. Sobretudo duas coisas. O chamado presidencialismo de coalizão, né, para simplificar, e que começou a ser construído ali por Tancredo Neves, com aquela história da engenharia política, ou seja, essa distribuição dos ministérios e dos cargos pelos diversos partidos para se obter alguma maioria para aprovação de medidas. E, por outro lado, aquele arcabouço constitucional que que pretendeu fornecer à sociedade brasileira direitos sociais consolidados na Constituição de 88 e que não está se realizando. A generosa Constituição de 88, que Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã. Isso não está dando certo no plano da educação, da previdência social, na saúde, no Sistema Único de Saúde. Toda aquela dinâmica social do final dos anos 70, dos anos 80, que desembocou na Constituição de 88, não está funcionando. Esses direitos sociais que estão garantidos na Constituição não estão se realizando. Então nós temos essa política do presidencialismo de coalizão que está completamente esgotado, isso não está funcionando, e nós temos aí uma porção de vazamentos, de problemas no sistema previdenciário, na educação, e uma série de direitos sociais que estão na Constituição de 88. Bom, isso vai ter que mudar, Então a questão que está colocada agora não é da corrupção, o problema principal não é da corrupção, o problema principal não é se houve golpe, se não houve golpe, não é se você é a favor do Lula ou se você é contra o Lula ou a Dilma. A questão é quem vai fazer a reforma, porque vai haver reformas. Do jeito que está, não vai continuar mesmo. Por enquanto, as reformas estão sendo conduzidas por esse governo de deputados do PMDB. Isso é uma coisa muito preocupante. O que nós temos aí é um governo de deputados do PMDB, quer dizer, quem conhece um pouco da história sabe o que significa isso. Esse governo de parlamentares que tem como horizonte imediato a próxima eleição e que tem um perfil, se é que tem, ideológico, doutrinário, muito limitado, inclusive pela competência técnica, que nós estamos vendo aí quão limitada é. De modo que o problema é esse: qual vai ser, digamos, a coloração, o caminho, o perfil das reformas que certamente haverá. Porque do jeito que está, não tem como continuar. Não tem como continuar a Previdência do jeito que está. O Sistema Único de Saúde não tem como continuar do jeito que está. A
as políticas educacionais não têm como continuar do jeito que está. Quer ver uma coisa que causa uma enorme celeuma no nosso campo da educação e que certamente vai ter milhões de comentários negativos em relação ao que eu vou dizer, mas que é matematicamente comprovado? Nós não temos como ter no Brasil, quantas universidades federais nós temos, não sei o número ao certo, mas nós não temos como ter no Brasil todas as universidades federais de ponta, fazendo pesquisa, ensino de qualidade internacional. Isso é impossível. Nenhum país do mundo tem, sei lá, 100, 200 universidades de nível internacional de ponta. No entanto, o nosso sistema aponta nesse sentido, como se todas as universidades tivessem de ser universidades de tipo internacional de ponta. Então, essas reformas acontecerão. Quem estará à frente, conduzindo, dizendo que tipo de políticas públicas, que tipo de reformas nós deveremos fazer, se progressistas ou não, se liberais ou não, se retrógradas ou não, é que é a questão política essencial. Mas o debate político, ele é medíocre no Brasil. Ele está restrito a quem é corrupto, quem não é. Corrupção é um problema de polícia. Ele está restrito a quem é a favor ou contra o Lula, quem é a favor ou contra Dilma. Como se essas fossem as questões essenciais. As questões políticas essenciais de hoje dizem respeito ao esgotamento dos modelos institucionais que foram construídos no final da ditadura militar. E esses modelos estão no chamado presidencialismo de coalizão e no arcabouço constitucional de 88. Não está dando certo e nós temos que reformar isso da melhor maneira possível. E eu espero que não seja com as propostas do governo de parlamentares do PMDB. Mesmo que o senhor não veja similaridade entre os dois processos, parece haver, entretanto, uma permanência de certa lógica autoritária. E o petista é um cara bastardo. Todos os petistas perguntam e conversam. Tem problema com o pai, então não tem autoridade. Inclusive os empregos, os melhores empregos estão sendo dados para os estrangeiros. Isso é um verdadeiro absurdo. Dilma Rousseff, ela acho que nem, eu não tenho certeza, mas nem brasileira essa mulher. Eu ouvi dizer que ela é até búlgara, tá? Mesmo que o senhor não veja similaridade entre os dois processos, parece haver, entretanto, uma permanência de certa lógica autoritária, de certo desprezo por princípios fundamentais de direitos humanos entre grupos conservadores que tomaram as ruas do país exigindo a saída da presidenta. Muitos manifestantes expressaram um desejo pelo retorno da ditadura militar, ostentaram imagens que sugeriam violência física. Alguns parlamentares, inclusive, chegaram a elogiar a prática de tortura do período da ditadura, expressaram anseios por uma intervenção militar no presente. Essa semana, a revista semanal de maior tiragem no Brasil trouxe na sua capa uma imagem que sugere o linchamento do presidente Lula. Como é que a gente pode entender ou situar essas manifestações? A sociedade brasileira é muito autoritária, muito violenta, é uma sociedade brutal.